Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula e agora aqui nós vamos falar de um assunto espetacular, extraordinário, que são as séries de pagamentos, tá? Então, o que que vem a ser, na verdade, as séries de pagamentos, né? Então, é um conjunto de pagamentos, ou se a gente olhar por outro lado, né, que se está pagando, alguém está recebendo. Então, pode ser também um conjunto de recebimentos periódicos, tá? Palavra importante, né? Porque esses pagamentos, essas séries de pagamentos são periódicas, de valor fixo ou variável, isso é, cada prestação ou parcela pode ser fixa ou variável ao longo de um determinado período de tempo. Isso é, fazer um pagamento em 2 anos, em um ano, em 14 meses, sei lá, tá? Considerando a ação dos juros, isso é muito importante, né? Porque ao longo do tempo a gente tem que saber fazer as transformações devidas. Né? Então, normalmente, né, a gente trabalha, né, normalmente não, é sempre se trabalha com taxa de juros compostos para séries de pagamento, certo? Ah, mas se a gente tiver que fazer uma transformação, né, de uma taxa anual para mensal ou o contrário, como que a gente tem que agir? É simples, é só dividir por 12, por exemplo, de anual para mensal? Não, pessoal, não, porque a taxa equivalente ela é a juros compostos, né? Então, na verdade, ó, a gente tem que utilizar essa equação para fazer a transformação da taxa equivalente. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de um valor anual, eu quero saber qual o correspondente dela no mensal. Não é só dividir por 12, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, certo? Então, o que, que significa cada uma dessas letras aqui, né, as nossas variáveis? Então, o IE é a taxa equivalente, é o que a gente vai encontrar. Esse IP é a taxa relacionada ao período que vai ser transformado, e o N está relacionado ao número de períodos, né? Então, a correspondência, né, entre os períodos aí com relação ao que a gente quer transformar. Então, por exemplo, se for de anual para mensal, então o número de períodos é 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Então, no lugar do N aqui na equação, a gente põe o 12. Mas poderia ser o inverso, de mensal para anual. Então, aí mensal para anual é uma fração de 1/12, né? Então, no lugar do N, a gente coloca 1/12. E aí a gente faz a transformação. Por exemplo, ó, determine a taxa mensal de juros compostos equivalente a 18% ao ano. Tá? Então, neste caso aqui, pessoal, é só dividir por 12? 18 dividido por 12, eu sei quanto que é por mês? Não, isso daí seria juros simples, tá? Para juros compostos, a gente tem que usar essa equação. Então, no lugar do IP, a gente vai colocar a porcentagem aqui, no caso é 18%, a gente vai pôr 0,18, e no lugar do N, eu vou transformar o anual para o mensal. Então, no lugar do N, a gente vai pôr o 12, certo? Então fica com esse formato. E aí tranquilo, né? É só vir aqui, fazer o cálculo e aí a gente tem aí aproximadamente 1,39% ao mês. Então uma taxa mensal de juros compostos a 18% ao ano equivale a 1,39% ao mês, certo? Não é só dividir por 12, cuidado com essa transformação. Bom, quais são as formas de pagamento, né, ou recebimento que a gente pode trabalhar? Existe a antecipada, tá? As antecipadas, ou as vencidas, que é chamadas também de pós-antecipadas. Tá? Qual que é a diferença? A antecipada é aquela que a gente vai fazer o primeiro pagamento no ato da negociação. Tá? Então, no começo. A vencida ou pós-antecipadas, que é a mais aplicada, você paga num próximo período, né? Então, o primeiro, né, pagamento vai ser daqui a um mês. Essa daí é o que a gente chama de forma de pagamento vencida. Legal? Então, isso aqui vai ser importante, vocês vão ver, para a gente escolher a equação adequada. Existe também alguns tipos de pagamentos, né, para a gente fazer justamente uma intersecção com a forma de pagamento, né? Existe a forma de valor presente, né? Então, quando a gente já tem a quantia atual a pagar ou a receber, né? E tem o que a gente chama tipo de pagamento com valor futuro, que é o VF aqui, que é a quantia futura a pagar ou receber.
né? Então, um exemplo bem simples, o valor presente é quando eu compro um produto que eu já sei o valor dele à vista, né? E aí eu vou estar parcelando ele de alguma forma, né? Com alguma técnica que a gente vai ver, e eu quero verificar os valores das prestações. Então eu já tenho o valor do produto. O valor futuro, não. Eu vou ter um montante após esse período todo, tá? Por exemplo, quando a gente faz um investimento com depósitos mensais. Então, todo mês a gente faz aquele depósito fixo, como se fosse uma parcela, mas a gente está depositando, e ao longo do tempo a gente vai ver qual que vai ser o nosso valor futuro, quanto que a gente irá receber. Legal? Normalmente, pessoal, em matemática financeira aparecem, né, esses gráficos aqui para a gente. Né? Então, é sempre. Vai aparecer aqui o primeiro valor, tá vendo? Ó? Essa primeira seta aqui, né? Como se for valor presente, ela já aparece aqui no começo. Tá certo? Então, por quê? Porque é no começo, né? Eu já tenho o valor daquele produto. Se for valor futuro, aparece o VF lá no final, que eu vou saber desse valor somente no final aí de todas as parcelas. Esse PMT são as parcelas. Então, no antecipado, né? O antecipado é o que paga ali já no ato. Né? A primeira prestação já é no ato. Então aparece essa setinha aqui, ó, setinha para baixo é que tem saída de dinheiro, tá? Então, ó, aparece essa setinha aqui para baixo. A primeira parcela é no ato. Se for dali 30 dias, 6 meses, um ano, sei lá, depende da negociação, são os vencidos. Então aparece, ó, o PMT, a primeira PMT aparece depois do primeiro período. Né? Aliás, no primeiro período e não no início, certo? Então, são formas gráficas da gente representar valor presente, valor futuro, em função da forma de pagamento antecipada ou vencida. Certo? Legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui os cálculos relacionados a cada uma dessas situações. Então, ó, a gente tem que saber qual o problema, né, que a gente tem para resolver, e aí, na sequência, a gente vai escolher uma equação adequada de acordo, né, com o pagamento, a característica do nosso pagamento, né, o tipo e a forma de pagamento. Então, cada uma delas tem uma equação diferente, mas todas com as mesmas variáveis. Ó, PMT são as prestações, né, ou parcelas, o I é a nossa taxa e o T é o tempo, né, com relação ao que vai ser todo o nosso pagamento. E o VF, né, o valor final, e o VP, o valor presente. Certo? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, né, para a gente poder utilizar ali aquelas equações. Olha só, determine o montante ao final de 5 anos de um investidor que começa a realizar depósitos de R$ 200 por mês a partir do início do primeiro mês, com taxa de juros de 1% ao mês. Então tá tudo legal, ó. A parcela é ao mês, a taxa de juros aqui também é ao mês, e uma informação importante, ó. Começou esse depósito no primeiro mês, né? No início do primeiro mês, no ato, certo? Então, se é no ato, pessoal, o que que acontece? A gente volta aqui. É um valor, né? A parcela, né? Ela é o que? Antecipada, certo? E aí, ele está querendo o quê? Determinar o montante ao final de 5 anos. Então, é o quê? É um valor futuro. A gente não sabe aí quanto que ele vai ter. Justamente é esse o objetivo. É o que a gente está querendo calcular. Então, o que, que a gente escolhe? Né? É um valor futuro, certo? E o pagamento é no ato. Né? Se ele é no ato, ou no caso o depósito ali é no ato, então a gente tem a situação do antecipado. Opa, deixa eu voltar aqui, que seria essa primeira equação. Ó, valor futuro, que eu quero saber o montante lá no final, e o depósito, né? Isso é parcela já no ato, é o antecipado. Então é essa equação aqui que a gente escolhe, certo? Então a gente verifica que o VF é o valor futuro, é justamente o montante, né? E a gente substitui os valores que estão todos aqui no enunciado. Então a parcela é de 200, o I é 1% ao mês, então 0,01, e o tempo, né? Ó, 5 anos. Temos que transformar para meses, né? 5 anos equivale a 60 meses, né?
Então, substituindo, e aí é pegar a calculadora, fazer o cálculo, coisa simples. O valor futuro, né, o montante, vai ser de R$ 16.497,27, certo? Então, pronto. Essa é a ideia. É assim que a gente verifica qual equação utilizar. Bom, mais um exemplo? Claro, vamos sim. Olha só. Uma pessoa compra uma televisão parcelada em 24 prestações mensais, cujo valor à vista é de R$ 2.500, sendo o primeiro pagamento para o próximo mês. Sabendo que a taxa de juros é de 18% ao ano, cuidado com isso aqui, qual o valor das parcelas? Bom, pessoal, a gente já sabe o valor, né, do produto à vista, certo? Se a gente já sabe o valor do produto à vista, então a gente vai ter o quê? Uma situação, deixa eu voltar aqui, ó, tá? Vai ser o quê? O valor presente ou o valor futuro? Vai ser o valor presente, certo? Porque a gente já tem esse valor. E ali está dizendo que o pagamento é após 30 dias, né? Então, vai ser o quê? Vai ser no campo vencido. Então, valor presente, vencido. Aí a gente usa essa equação, certo? E o nosso objetivo é o quê? A gente já tem o valor. Nosso objetivo é encontrar a prestação. Qual que deve ser a prestação? Um outro problema aqui, né, com relação a esse exercício, né, é isso aqui, ó, taxa de juros de 18% ao ano. A gente tem que transformar isso ao mês. São 24 prestações mensais, né? E o pagamento aqui é para o próximo mês. A gente vai ter que transformar isso daqui ao mês. Aí a gente tem que usar aquela equação, nós já fizemos justamente com esse valor aqui, né, de 18%, né, no exemplo dessa transformação. E aí é muito simples. Olha só, no lugar do IP, a gente põe 0,18, eu quero transformar ao ano para ao mês, né? Então, o N aqui, ele vale 12. E aí a gente faz o cálculo, é aquele de 1,39% ao mês aproximadamente, certo? Feito isso, a gente tem que fazer o quê? Ir lá na equação, né, do valor presente, né, vencido, né, ou pós-antecipado, tá, e calcular a parcela. Para calcular a parcela, esse que está no denominador vem multiplicando o VP, esse 1 mais i elevado a t menos 1, que está multiplicando o valor da prestação, vem para o denominador. E aí fica nesse formato. Né? Então, a parcela, qual o valor de cada parcela com essa taxa de juros, né, para eu pagar em 24 prestações? Aí é só substituir, né? O valor presente é 2.500, a taxa é 0,0139, que é 1,39%, o T 24, porque são 24 prestações, né? E o restante se repete, né? Vezes I, vezes a taxa, 1 mais I elevado a N menos 1, tá? E aí a gente chega no valor da prestação de R$ 123,20, tá? Então, R$ 123,20 vai ser cada parcela, né, para ser paga essa TV aqui em 24 prestações. Olha que tranquilo. Então, veja como é importante a gente identificar se é valor presente, né, se é valor futuro e se o pagamento é no ato, né, que no caso é antecipada, ou se é após um certo período que aí é vencida. Legal? E aí a gente escolhe a equação, substitui o cálculo é de menos aqui, né? Bacana? Legal, pessoal. Vamos lá, mais um assunto aqui relacionado às séries de pagamento, né? Então nós vimos aqui, no caso ali de o que a gente chama de renda certa, né? Que foi o que a gente acabou de estudar, ou anuidade. E agora aqui nós vamos verificar sistemas de amortização. Tá? Então, uh, esses tipos de sistemas, né, foram desenvolvidos para operações de empréstimos, né, e financiamentos a longo prazo. Tá? Então, quando a gente fala de uma prestação ali, 24 meses, 12 vezes, tal, esse é o limite. Agora, quando é longo prazo, 5 anos, 30 anos, aí existem os sistemas de amortização. Tá? E a ideia é sempre essa: a prestação que você paga é
o valor da amortização. O que é a amortização? É a redução da dívida. É quanto que vai amortizar da sua dívida, somado com os encargos, que são os juros, né, taxas, né, seguro e tal. Certo? Aí depende do tipo, né, de financiamento, né, que a gente fez. Legal? Ou empréstimo. Ah, um deles, pessoal, muito usado aqui para financiamento de imóveis é através do sistema SAC. Aqui, nesse caso, as parcelas são decrescentes, certo? As prestações ali elas vão caindo ao longo do tempo e nós temos amortização constante. Então, ele vai amortizando, isso vai subtraindo da sua dívida um valor sempre fixo. Como que a gente calcula essa amortização aqui, ó, com a letra A? É o valor presente, a gente sabe já da dívida, né, que é o valor ali do imóvel que comprou, dividido por N, que é o número de prestações, né, o tanto de meses que você financiou. Legal? Só que todo mês vai cair um juros em cima da sua dívida. Como que a gente calcula esses juros? Né? Lembra que vai amortizando sua dívida todo mês, né? Diminui um pouco, mas aí um juros incide sobre aquele valor. Então, como que a gente calcula esses juros? É o valor presente vezes a taxa mensal, tá? E o valor da parcela, né, da prestação que é paga? É igual os juros mais a amortização. Pessoal, aqui é um sistema simples. Eu estou falando só de juros com relação a encargos. Né? Existem algumas taxas, tem um seguro obrigatório e tal, que não estou levando em consideração. Tá? Só para mostrar como funciona o sistema. Para financiamento de imóvel, tem alguns detalhes a mais aí que inclui aqui na parcela. Legal. Outro sistema de amortização, esse com um exemplo aqui muito utilizado para financiamento de veículos. Né? Ele é um tempo um pouquinho menor, né, de pagamento, e ele é através do sistema Price. Tá? Então, olha só, no sistema Price, as parcelas são constantes e a amortização é crescente. Né? Lembra, o saque, a amortização é constante, certo? Aqui, o que é constante são as parcelas no sistema Price. Tá? Aí a amortização ela vai aumentando, né? O quanto que diminui da dívida, ela vai aumentando com o passar do tempo. Então, olha só, para calcular, pessoal, a prestação, a parcela, né? A gente utiliza essa equação. É do valor presente também, vem de lá, tá? Então, ó, valor presente vezes 1 mais i elevado a t vezes i, dividido por 1 mais i elevado a t menos 1, né? Até já utilizamos essa equação. Mais essa daqui é para a gente calcular o valor da parcela. E essa parcela vai ser constante. Então, no sistema Price, primeiro a gente calcula a parcela. No sistema SAC, primeiro a gente calcula a amortização. Isso é, a gente calcula primeiro o que é constante. E depois a gente faz os outros cálculos. Então, ó, juros é igual ao valor presente vezes a taxa. É a mesma coisa, sempre. Né? Então, todo mês você vai ter o seu valor presente novo, que é a sua dívida, né, que foi subtraída da amortização. E aí você pega esse valor e multiplica pela taxa. Né? Esse daí é os juros que vai incidir sobre aquela sua dívida no próximo pagamento. A amortização, agora, ela não é constante. Eu pego a parcela, certo? E subtraio dos juros. E aí eu vou ter quanto que foi amortizado na dívida. Legal? Então, ó, a evolução das parcelas no sistema SAC, né, as parcelas, ó, elas vão diminuindo ao longo do tempo. No sistema Price, elas são constantes. Legal? Então, esse é um ponto. Evolução do saldo devedor. Olha só, o saque, no sistema saque, né, a gente tem o quê? Uma evolução de forma linear, ele vai caindo linearmente, enquanto o price não. Tá? Ele vai caindo, né, de forma aqui bem tênue, até um certo ponto, e depois ele despenca. Certo? É o grande objetivo mesmo, de você estar com saldo devedor alto aqui, né? Você pagar bastante juros ali no começo e depois cair rapidamente, porque aí já está pago ali aquele seu produto que foi que você fez um empréstimo ou financiou. Legal? Pessoal, um exemplo aqui, ó, uma pessoa financia R$ 30.000 para pagar em um ano a compra de um veículo zero. Sendo a taxa de juros mensal de 1,2%, construa uma tabela com dados mensais,
contendo o valor das parcelas, os juros, a amortização, a dívida atual e o total pago. Compare os resultados pela tabela Price e pela tabela SAC. Tá, pessoal, eu já montei aqui a tabela, né, para a gente já ter uma ideia de como funciona. Então, ó, as parcelas são 12. O financiamento aqui, a princípio, é o Price. Tá? O Price, lembra, é aquele que as parcelas são constantes. Legal? Então, aqui tem a parcela, né, que é calculada, né, com simplesmente o seu valor presente, né, dividido por o número de períodos, que é 12. Então, 30 mil dividido por 12, tem a parcela fixa. Aí eu calculo os juros, certo? Então, os juros é simplesmente eu pegar a taxa, né, e multiplicar pelo valor que você está devendo. No caso aqui, 30 mil da dívida, né? Certo? Aí deu um juros aqui de 360. Bacana? O que é a amortização? A amortização vai ser a parcela menos os juros. Legal? E aqui você tem uma amortização, ó, que ela é crescente, que isso é característico do quê? Da tabela Price. Legal? Então, essa daqui é a amortização. Pessoal, só corrigindo aqui, né? Você tem a parcela, né, que ela é constante, que foi calculada por essa equação aqui, certo? Então, aquela parcela constante, ó, no sistema Price foi calculado por essa equação. Aí os juros é o valor da a sua dívida atual vezes a taxa. A amortização, ó, é a parcela menos os juros. Então a gente está vendo esse sistema aqui. Se eu não me engano, eu falei errado aqui essa conta, tá? Então tem aquela fórmula para calcular essa parcela. A amortização, ela é crescente, característica da Price, e a dívida, né? Todo mês, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó, o valor total menos quanto foi amortizado. Essa é a sua nova dívida. Agora, na segunda linha, o que acontece? A parcela é constante. O que vai ser os juros? Vai ser a taxa vezes essa nova dívida. Aí você tem um outro juros. Ó, percebe que ele vai caindo, porque vai caindo a sua dívida. Né? A amortização ela vai aumentando, né? Porque o juros está caindo, né? E a sua dívida, claro, vai estar sempre caindo até chegar no zero. Tá? Então aqui ó, a gente tem o valor total pago, né? Foi um financiamento de 30 mil, e sobre essas condições, ao final você pagou R$ 32.391,16. Certo? Legal? Então, R$ 32.391, né, num financiamento de 30 mil. Aí, se fosse essa mesma dívida, nessa mesma situação, com o sistema SAC. Com o sistema SAC, agora sim, né, nós temos a amortização constante. É a gente pegar lá aqueles 30 mil e dividir por 12. Né? Agora sim, né? Agora que eu lembrei no anterior, eu tinha falado o contrário no price. Né? Então, agora sim, a amortização constante, eu pego 30 mil e divido por 12, que dá os 2.500. Certo? Tenho a amortização. Né? Aqui a gente tem os juros, que continua sendo, ó, o valor da dívida inicial é 30 mil vezes a taxa que é 12%, né? Dá uns juros de 360. Certo? Então a sua parcela, o valor da parcela vai ser a amortização mais os juros, ó, dá 2.860. E a dívida? Agora dos 30 mil eu tiro 2.500, ó, dá 27.500. Certo? E aí no outro mês a amortização é constante, não muda. E os juros? É 12% em cima da sua nova dívida, que é essa daqui, ó, 27.500. Dá 330. Qual que vai ser a sua parcela? A soma, ó, da amortização com os juros, 2.830. E assim sucessivamente. Vai fazendo isso ao longo dos 12 meses até zerar a sua dívida. Ó, tem que chegar aqui no zero. Tá? Aí você fez o último pagamento, 2.500 menos 2.500 dá zero e acabou. Percebam que os juros vai diminuindo. Se os juros vai diminuindo, porque sua dívida está diminuindo e a amortização é constante, a sua parcela automaticamente vai caindo ao longo do tempo. Tá? Então esse daqui é um sistema que é muito utilizado aí para financiamento de imóveis. Legal, pessoal? Olha que bacana, né? Um assunto aqui espetacular, sensacional, né? E era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e até mais.